a Coromoda de número 40. E eu cheguei a uma conclusão, que eu estou ficando velho. Já deu para ver pela minha fachada que eu estou ficando velho, e já faz tempo. É que eu fui na primeira Coromoda. E antes disso, primeira Coromoda em 1975, mas antes disso, em 73, fui representar o Grupo Sinos, junto com o Flávio de Fenteler e a dona Adelina Capper. Na época havia o jornal, no Grupo Sinos, Brasil Export, jornal feito em inglês e em português. E a feira em Bruxelas, na Bélgica, era Brasil Export. E lá conheci então o empresário Francisco Santos, presidente da Coromoda, presidente do Grupo Coromoda, que era um gurizão, devia ter 23, 24 anos, eu também tinha essa idade. Ele mantém os cabelos até hoje, os meus sumiram, mas isso não é importante. Então, na Bélgica, em 73, ou seja, há 40 anos atrás, eu ouvi o Francisco falar para um grupo de empresários do Vale do Rio dos Sinos, que estavam na feira Brasil Export, não era uma feira de calçados. Ele conversou com os empresários sobre uma feira que ele iria lançar, Coromoda, primeira vez que eu ouvi esse nome, com um conceito diferente. Na época a FENAC era fantástica, enorme, muito grande, e existia também a Francal, na cidade de Franca, em São Paulo. E o Francisco Santos tinha uma empresa em São Leopoldo, Propacini, fazia aquelas propagandas antes dos filmes, no cinema, aqueles slides, aquelas propagandas. E ele havia sugerido que as feiras fossem ao encontro dos compradores. Então, que uma feira no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas a começar pelo Rio, que era um centro lançador de moda, que as empresas fossem expor no Rio, levar os produtos para perto dos lojistas e não ficar só esperando que eles fossem a Novo Hamburgo na FENAC. Não deram muita importância para aquela ideia, uma ideia arrojada, que partiu de um jovem, mas a coisa funcionou. Perseverante, Francisco fez a primeira, a segunda, a terceira e foi indo. E agora realiza a 40ª Coromoda. E a empresa evoluiu também para outras áreas, como a Hospitalar, que já é uma feira feita aqui em São Paulo também, maior do que a Coromoda até. Tem a Hair dos cabelos, tem a São Paulo Prêt-à-Porter, que é uma feira de moda, onde estão lá expostas as roupas que podem ser compradas no varejo. A Coromoda não precisa explicar muito, ela se consagrou. Mas vamos lá, rapidamente, o que vi nessa Coromoda de número 40. Na abertura, novo prefeito de São Paulo, o Haddad, aquele que o Lula disse que seria ele e acabou sendo mesmo. O Haddad prometeu no discurso que vai reformar o parque de exposições aqui no AMB, que tem problemas já estruturais e precisa de importantes reparos. Então o prefeito de São Paulo, não o prefeito que vai cuidar disso. Importante também na feira, o discurso do presidente Francisco Santos, homenageando 10 empresas que estiveram nos 40 anos de Coromoda, participaram das 40 edições, entre elas o exclusivo Couros e Calçados, que há 40 anos cobre a feira. O seu Mário Guzmão foi um dos homenageados e o Carlos Eduardo Guzmão recebeu um troféu em nome do grupo. E aí da nossa região, o Calçados Kildery, o empresário Raul Klein. Do Vale do Paranhana, o Calçados Werner, também recebeu esse troféu. E nós, 11 empresas, o Rafael me corrige, foram 11 empresas ao todo. É porque, na época, o Azaleia e a Vulcabras eram duas. E foi feito agora um troféu, porque elas são juntas, recebidas pelo filho do senhor Grandene. Então, essa é a razão. 11 empresas, 10 troféus. E o Francisco fez uma homenagem, ele estava emocionado ao contar um pouco da história da Coromoda. Também tivemos vários discursos, entre eles o Milton Cardoso, presidente da Bicalçados, ele que é reconhecidamente um crítico aos políticos, ele acha que os políticos poderiam fazer mais pelo setor calçadista, mas há essa história com o presidente da Bicalçados. Nós vamos ter a seguir uma entrevista com ele de 5 ou 6 minutos, onde ele disseca esse assunto da concorrência chinesa
que é um fantasma que parece que não quer nos largar nunca mais. A feira, a participação de Novo Hamburgo, são 27 empresas, foi muito boa. Claro, sempre entre 27 tem os que vendem muito bem, os que vendem bem e os que vendem razoavelmente bem. Então tivemos um êxito da participação de Novo Hamburgo, um stand muito bonito, junto ao stand da FENAC, que também é um stand com bastante visitação. Então a cidade de Novo Hamburgo muito bem representada aqui, inclusive pelo prefeito. Nosso prefeito, nesse mandato, entre uma eleição que não valeu e a próxima que deve valer, espera-se, que é o Antônio Lucas, que esteve aqui também, prestigiando a participação de Novo Hamburgo. Me chamou a atenção no Congresso Brasileiro do Calçado, que foi no domingo, antes da Coromoda, que começou segunda, uma queixa. Fizeram uma pesquisa em 3.000 pontos de venda pelo Brasil afora, e muita queixa de mulher dizendo que o sapato tem apresentado problema de calçar, sapato desconfortável. Fazia muitos anos que não se ouvia falar nisso. Usaram até o número 38, que teria sido campeão de queixas das mulheres brasileiras, de que o calçado não anda calçando bem. Então foi feito um alerta aos fabricantes. O que há? Será que é hora de pensar no meio número? 37, 37,5, 38, 38,5, 36,5, lá sei eu? Sei, mas foi enfatizado isso no Congresso de Lojistas. E eles estão alertando os fabricantes que o calçado deve voltar a ser como já foi, confortável. Parece que são fatos assim isolados, não é uma tônica. Mas quando as mulheres começam a se queixar de alguma coisa, é bom ouvir. É bom ouvir, porque é sinal que ali na frente vai dar problema. Então é isso, Coromoda, São Paulo, Parque Anhembi. Aqui a Coromoda realizou um trabalho muito bonito com as capas do jornal exclusivo de todos os anos, desde 1975 até agora, 2012, que foi a última no ano passado. Então um trabalho muito bonito, um trabalho charmoso, bonito. E para quem, velho repórter, tirei alguns minutos para ver cada página, cada capa, me deu vontade de chorar, sabe? Chorar por coisas vividas ao longo desses 40 anos de profissão e de Coromoda, vendo assim os momentos mais brilhantes da nossa exportação, as quedas, as ameaças, as conquistas e tal. Prazer estar aqui na Coromoda mesmo, para o Rafael e para mim. Em 1975, no Rio de Janeiro, neste hotel aqui, Aurélio Decker fazia a primeira cobertura da primeira Coromoda. Na época, ele com 26 anos e eu também com 26 anos agora, nesse exato momento, auxiliando o Lelinho na cobertura, então, para o nosso programa, Aurélio Decker e Rafael Decker, repórter do canal 20 da NET. É um momento histórico para a Coromoda, fantástica feira, seu Francisco está de parabéns, e para nós é um registro interessante. Há 40 anos atrás o Lelinho estava aqui, lá no Rio, também com 26 anos, e hoje eu aqui na 40ª edição, também com 26 anos, dando um auxílio aí, mais de câmera na verdade, para fazer a cobertura da Coromoda. Será que daqui 40 anos vou estar lá também, fazendo a cobertura? Sei lá para qual veículo, para como vamos chamar, se é que vai assistir televisão, microfone e câmera e o que nós temos de mais tecnologia hoje. Sei lá o que vai ser daqui 40 anos. E eu vou estar com 60 e quantos, pai? 64. 64? Claro, daqui 40 anos. Então fica esse nosso registro da Coromoda, 40 anos, São Paulo, Parque Anhembi, um espetáculo de feira. As tendências, a tecnologia, as ideias. Tudo o que a indústria coureiro calçadista precisa está na FIMEC 2013. A evolução coureiro calçadista. De 12 a 15 de março, na FENAC em Novo Hamburgo.
Nós estamos com o presidente da Bicalçados, o empresário Milton Cardoso, que foi mencionado pelo presidente da Coromoda, Francisco Santos, na solenidade de abertura da Coromoda, como um dos presidentes da Bicalçados mais atuantes. A leitura que eu fiz da manifestação do presidente da Coromoda é que o senhor Milton Cardoso bateu forte, contundentemente, nessas questões que envolvem a presença do sapato asiático no Brasil e as dificuldades de exportação. Senhor Milton, qual é o dodói? Os chineses já nos comeram grande fatia do mercado externo. Agora querem nos comer uma fatia do mercado interno também? Pois é, você veja que os erros de formulação de política econômica cobram seu preço, né? O câmbio no nível que está e a falta de defesa comercial do Brasil, ainda que se alardeie ao contrário, estão nos levando a essa situação. Mas a regra, Aurélio, é não desistir, né? A indústria brasileira de calçados é muito maior do que os governos que são temporários. Nós temos que pressioná-los por mudanças que permitam ao Brasil avançar e não por atitudes que façam o Brasil regredir. O senhor fez menção ao dólar, desculpe. O dólar nos finais dos anos 90, início de 2000, especialmente no início de 2001 e 2002, o dólar chegou a 3,70. Seria de se supor, então, que se o problema fosse o dólar, que nós deveríamos ter duplicado ou triplicado a exportação. Isso não aconteceu. Por que o setor calçadista costuma culpar o dólar sempre como o grande vilão dessa história? Não é uma questão de culpar o dólar. É uma questão de saber se você vai conseguir formar preços competitivos lá fora ou não. Mas por que naqueles anos que o dólar estava 3,70, 3,75, por que nós não crescemos? Não, nós crescemos, nós atingimos por volta do ano de 2005, 2006, um dos maiores patamares de exportação. Mas que já tinha sido alcançado em 1993. Quando novamente o câmbio esteve numa situação favorável. O câmbio nunca é só uma relação entre o real e o dólar. É também uma relação entre as outras moedas e o dólar. Então, nós temos uma unidade que nós não estamos acostumados a contar, mas que é o câmbio yuan em reais, ou os reais em yuan, porque o nosso grande competidor é a China. Você sabe, por exemplo, que a China hoje, o Brasil, nós estamos festejando que o governo instalou um programa chamado Reintegra, que se destina a repor aos exportadores uma parte dos impostos que ainda sobram quando você faz a exportação. Pois bem, esse programa o governo brasileiro promulgou com uma duração curtíssima de 1 ano, agora está renovando novamente de forma precária e o Reintegra reembolsa às indústrias 3%. Quando você sabe que a carga tributária que o calçado exportado carrega, ainda com a isenção dos impostos na exportação, é superior a 8%. O governo está reintegrando 3% e de maneira absolutamente temporária. Não é um programa que você possa estabelecer um programa de exportação e contar com isso por muitos anos. Na China, esse Reintegra é de 15% do valor da exportação, sem que haja lá a carga tributária que há no Brasil. Então, essas diferenças vão fazendo com que o sapato chinês tome conta do mundo. Não é à toa que a China hoje é o primeiro produtor de calçados do mundo e deve estar produzindo cerca de 14 bilhões de pares. E o Brasil está produzindo 800 milhões de pares, sendo o terceiro maior produtor do mundo. É uma disparidade muito grande. Eu quis dar um recado aos lojistas e é uma questão que eu discuto e apresento muito à ABLAC, mas evidentemente as decisões não são coordenáveis, são decisões de empresas em separado. Mas veja o seguinte, as lojas estão caminhando para um modelo que não lhes interessa fundamentalmente, na minha opinião. Por quê? Porque trabalhar com calçado chinês, ou importado de maneira geral, é completamente diferente de trabalhar com calçado feito no Brasil. Porque feito no Brasil, a loja compra uma grade de 12 pares e vê se vende. Se vender, ela recoloca uma ordem de reposição e a fábrica lhe entrega em algumas semanas. E o negócio do varejo fica muito mais saudável. Trabalhando com calçados da China, a loja coloca hoje um pedido para receber o sapato em agosto. Ela não sabe se vai vender o vermelho ou o azul.
Ela não sabe se vai vender o modelo A ou o modelo B, mas em agosto os sapatos chegam. E em setembro chegarão os outros que ela pedirá o mês que vem. E depois os outros. O que acontece? Acontece que a loja fica muito menos produtiva e haverá sempre erros quando você tenta adivinhar o futuro com tanta antecedência. Esses erros resultarão em liquidações. E ainda que você, na tua loja, tenha feito as suas compras adequadas, o teu vizinho, no mesmo shopping, que tem outra loja, começará a fazer as liquidações. E você não poderá vender os seus sapatos pelo preço correto, e o vizinho estará vendendo os deles pelo preço incorreto também, porque não lhe dará rentabilidade. Isso não é bom para ninguém. Isso só é bom para o importador, para o exportador chinês, que mantém a sua margem, faz negócios fantásticos. Por quê? Porque o custo é predatoriamente reduzido pelas condições de trabalho que nós conhecemos, pelo câmbio manipulado, pelo pagamento de subsídios que são ilegais à luz da ORC, e só essas pessoas se aproveitam disso. E o dano se estende não apenas à indústria, mas se estende também ao varejo. A primeira saudação à Coromoda. 40 anos, né? Que história bonita. Francisco Santos começou em 1973 no Rio de Janeiro, menor de idade, né? Não são 40 dias, uma belíssima história de sucesso, quanta coisa boa aconteceu nesses 40 anos. E tenho certeza que, como ele é bruto, vai dar para a gente poder comemorar os outros 40 ainda. Estamos firmes aí, né? Depois a importância do setor. Quando o setor coreiro calçadista vai bem, a sociedade vai bem, o povo vai bem, a economia vai bem, o social vai bem. Esse setor gera emprego na veia, né? Emprego direto, agrega valor, distribui renda, muitas pequenas empresas. Então, um setor importantíssimo do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Na sala da presidência da Coromoda, aqui no Parque Anhembi, em São Paulo, estamos acompanhando, o Rafael e eu, a entrega desses troféus para as 10 empresas que estão há 40 anos expondo na Coromoda, sem interrupção. São 10 empresas que merecem esse troféu. Em Novo Hamburgo nós temos o Grupo Editorial de Sinos, nós temos em Parobé os calçados Bibi, do empresário Marlin Kohlschrau, e o seu Werner, o querido seu Werner, do Calçados Werner de Três Coroas. As tendências, a tecnologia, as ideias. Tudo o que a indústria coureiro calçadista precisa está na FIMEC 2013. A evolução coureiro calçadista. De 12 a 15 de março, na FENAC em Novo Hamburgo. Quinta-feira é o último dia da Coromoda, que já começou no domingo, com o Congresso dos Lojistas. Um congresso muito concorrido, onde o presidente Francisco Santos pediu permissão a uma plateia enorme, auditório lotado, para falar um pouco da emoção dele, desses 40 anos, da construção dessa marca e dessa feira tão exitosa. Hoje é o último dia, de novo, a feira com resultados muito positivos. As pessoas se notam um baita astral, os talões de pedidos, como se dizia antigamente, funcionaram muito. Então, mais uma feira de sucesso da Coromoda. Mas eu tomo a liberdade de perguntar ao presidente Francisco Santos
qual é a visão que o senhor tem do futuro, da indústria do sapato, o futuro das feiras. O senhor que lá atrás, lá nos inícios dos anos 70, teve a coragem e a persistência de mostrar que estava certo, que devia haver uma mudança nas feiras. E a Coromoda provou que aquela visão era correta. Qual é a sua visão, senhor Francisco, sobre daqui para frente, feiras e o Brasil como produtor e consumidor de calçados? Primeiro, boa noite, bom te receber aqui, boa noite aos amigos de Novo Hamburgo, do Vale todo que assistem ao programa. Eu vejo o nosso setor, eu disse isso no meu discurso de abertura e repito agora, fora da Ásia, o Brasil é o único país que terá vida longa no setor de couros e calçados, artefatos, componentes e tudo que envolve a nossa atividade. Nós temos matéria-prima, nós mantivemos, apesar das crises dos últimos anos, uma indústria competitiva, atuante. Os empresários se modernizaram, novas gerações entraram no dia a dia da indústria. Os nossos fabricantes, os nossos designers, os nossos industriais estão cada dia mais acompanhando o que acontece na moda. O Brasil é um país moderno, o nosso setor é um setor moderno. Temos um grande mercado interno que dá a estrutura que a indústria precisa para poder dedicar 5%, 7%, 10% para exportação. Não mais que isso. Acho que um país inteligente não corre o risco de exportar 100%, um fabricante inteligente não corre o risco de exportar 100% da sua produção. E isso está começando a se ver já nessa nova matriz exportadora que o Brasil está desenvolvendo. Eu tenho a certeza de que daqui a 40 anos, quando estiverem comemorando os 80 anos da Coromoda, o setor vai estar forte, provavelmente num outro pavilhão bonito e maravilhoso, mas o calçado continuará usando, mesmo que a gente esteja viajando para a Lua. O calçado é importante. Por maior que seja a tecnologia, a primeira coisa importante para o homem é caminhar sem pisar na pedra, Lelo. Você imagina andar aí, você perde a dignidade sem sapato. Te põe a correr sem sapato para ver o que é bom para trás. É verdade. Então o sapato, por mais modernos que sejamos, ele é importantíssimo na vida humana. E no caso das mulheres é um caso de paixão? Não, no caso das mulheres é um outro departamento. Eu prefiro não me dizer de onde eu sei porque a mulher gosta de usar tanto sapato. Elas amam o que elas pisam. Exatamente. Não, a mulher é a grande consumidora, ela é o motor do consumo brasileiro de calçado, do consumo mundial de calçado, né? Se não fosse a mulher, a nossa indústria não teria o tamanho que tem aqui. Agora, falando sobre o futuro do setor, né? Eu quero usar um termo que nós usávamos lá na década de 70, né? Aquela história, se falava muito de vestir-se de gala e tal. E usando um termo de 1970, o setor, quando vem para o AMB, ele se veste de gala. Né? A preocupação das empresas em se apresentar bem para os varejistas, né? Para os lojistas, para os importadores, faz com que nós, organizadores, também tenhamos aqui uma decoração muito especial para que todos se sintam para cima, positivamente envolvidos com esse clima positivo. Agora vai haver esse novo ato arrojado, que é uma participação forte do Brasil junto com os italianos e espanhóis na própria China, que tem causado rombos enormes aí na nossa produção e tal. Então, esse Congresso Mundial aqui, que tem a sua participação muito forte, e esse episódio agora, em março, na própria China, em Xangai, isso está dentro já desse contexto que você vê de futuro. Quer dizer, nós estamos nos preparando para estarmos juntos. Eu acredito muito nessa atividade que nós estamos desenvolvendo com o MICAM. Eu sou apenas um membro do board, a atividade maior é dos italianos que estão bancando esse projeto lá em Xangai. Eu acho que a gente tem que ir para a China com uma mentalidade agressiva de vender para eles um tipo de produto que eles estão abertos a comprar, que é aquele sapato de alto valor agregado, de preço alto. Nós temos um nível de consumo lá altíssimo de produtos de luxo. O MICAM Xangai, ele vai ter em torno de 250 fábricas, basicamente europeias. Acredito que nós do Brasil devemos fazer um esforço para levar umas 15. Eu tenho um enorme dever de casa para fazer, porque eu acabei de receber a primeira leva de 163 indústrias que eu tenho que analisar o produto, o preço, olhar os websites, ver as fotografias, porque realmente nós estamos fazendo um serviço de curadoria para levar o top do top. Obrigado por te ter aqui. Nós temos uma história muito, muito bonita juntos. O Lelo estava comigo na Europa em 1973, Mário Guzmão, em Bruxelas. Discutíamos determinadas frases em francês, como é que tinham que ser ditas.
É uma história longa, conjunta, nesses 40 anos que eu tive o prazer de te conhecer e acompanhar nesses anos todos. Muito obrigado, fico lisonjeado com esse elogio. Até o próximo programa.